Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conversa espiritual dessa manhã de domingo. Em Hebreus, o capítulo 2, meus amados, o subtema desse título é a grande salvação, tá? O versículo 1, eu vou ler, diz: portanto, convém nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram. Verso 4 e último. Deus também lhes foi por testemunha com sinais e maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. Meus amados, antes de entrarmos nesta palavra, eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro, eu já disse aqui e repito, eu não tenho hábito de fazer vídeos, tá? Lives. Se vocês acompanham as minhas redes sociais, vocês vão perceber que elas não eram movimentadas nesse sentido. O que aconteceu que mudou isso? Eu vou explicar. No primeiro dia que Deus me impulsionou a fazer, esses dias atrás, eu contei um testemunho quando no meu trabalho eu falava com Deus e nessa fase da minha vida eu estava afetado em todos os sentidos. Eu tinha sofrido uma separação, foi um tempo muito difícil, isso afetou o meu ministério pastoral. Eu tive muita dificuldade com isso, então nesse momento no trabalho eu falei com Deus e naquele momento eu dizia: Deus, por que o Senhor me trouxe para cá, para Acará? Era o último lugar que eu queria vir. Eu vou reduzir porque esse testemunho já foi contado. Os vídeos estão postados, eu criei um canal, Palavra de Vida com Cláudio Nilson Lopes, e as duas vezes que eu conversei com vocês ao vivo, eu baixei, editei e postei no canal. O canal Palavra de Vida com Cláudio Nilson, o objetivo é só postar as conversas espirituais, nada mais. Se você quiser ouvir, você pode entrar no canal. Quando Deus ele disse para mim criar uma página, Deus me disse o nome. O nome dessa página, Ministério da Pregação Online do Evangelho do Arrependimento e da Reconciliação com Deus. Naquele momento que Deus dizia assim: eu vou te dar almas. Quando eu perguntava: Senhor, o que vai ser de mim? Eu sou pastor pastoreia, eu não estou pastoreando. E Deus me falava claramente: eu não tenho dúvida, eu vou te dar almas. Eu disse: Deus, eu entendi, mas eu não gosto de fazer lives, eu não gosto de fazer vídeos.
A proposta era online. Então, eu perguntei para Deus, se é o Senhor que está falando, me mostra na palavra. E eu abri a palavra. A palavra abriu em Joel, no capítulo 1 e 2, na primeira página. Eu vou dizer para você o título que está escrito. O capítulo 1 começa, uma terra devastada. Ainda no capítulo 1, um chamado ao arrependimento. Ainda no capítulo 2, na mesma página, o dia do Senhor. E ainda na mesma página do capítulo 2, o retorno para o Senhor. Ministério de pregação online do Evangelho do arrependimento e da reconciliação com Deus. Tem sentido ou não tem? Quando eu abri esse texto, meus amados, eu disse, o Senhor fala verdadeiramente comigo. Para mim fazer live nessa página, no Facebook, eu precisava de 100 inscritos e precisava de 60 dias. 60 dias decorreu, mas não teve 100 inscritos. E nesse momento eu fiquei pensando, será que eu entendi ou foi uma coincidência? Só que esses dias agora, essa semana, pela madrugada, quando eu estava meditando em um texto, eu vou ler o texto, em Hebreus, no capítulo 3, o verso 2, apenas o verso 2 me impactou demais, que diz, o qual foi fiel aquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. E nessa madrugada, Deus me moveu, me impulsionou, e eu senti fortemente, começa agora. O meu TikTok tinha 26 seguidores, eu não usava. Meu Instagram eu não usava, eu usava mais o Facebook. E quando eu comecei, tinha 139. Então Deus me fazia entender que dava para fazer live por aí. E eu entendi. O Senhor quer que eu pregue na internet. Começa com o teu testemunho, eu senti. E eu comecei com uma parte do meu testemunho que vai fazer parte do segundo volume do meu livro, Quando Tudo Se Perde, Deus Restaura. O primeiro livro que Deus me deu, Quando Tudo Se Perde, o chamado permanece. O segundo livro do mesmo volume, Quando Tudo Se Perde, Deus Restaura. Eu estava dando um testemunho de restauração. Não vou repetir esse testemunho. Eu só estou fazendo essa introdução para você entender. Eu não estou aqui para ser popular. Eu não estou aqui porque eu quero agendas. Eu não estou aqui porque eu quero que você me siga para ter um grande número de seguidor. Eu não estou aqui porque eu quero que viralize. Se viralizasse, era excelente, porque a palavra do Senhor chegaria para muita gente. Mas no sentido de se tornar popular, conhecido, não. Esse não é o objetivo da minha vida e não está na minha cabeça. Não está na minha cabeça. Eu estou fazendo porque Deus manda fazer. E eu tenho certeza que se alguém ficar, que seja um, ou quando eu postar no canal, muita gente, ainda que seja pouca gente, vai ouvir e algo vai impactar a sua vida. Agora vamos lá especificamente ao texto. Vamos lá. Irmãos, versículo 1. Atente para a palavra de Deus. Diz o texto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção, eu vou repetir, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido.
ponto. Aqui aparece a palavra mais zelosa atenção. Mais zelosa atenção. Quando você que é dona de casa, você se propõe a limpar a sua casa, será que aplicar a atenção é a mesma coisa que aplicar o zelo? Você lembra daquela mulher que varria diligentemente a sua casa para encontrar uma moeda que havia sido perdida dentro da sua casa? E quando a Bíblia diz que quando ela encontra a moeda perdida, ela reúne os vizinhos, as amigas, os amigos para festejar com ela. A palavra diligente, ela remete a zelo. Quando você varre uma casa diligentemente, você varre com o cuidado de não deixar nenhum lixo acumulado, seja embaixo do tapete ou atrás de um móvel, enfim. Você aplica a diligência para aplicar o zelo, mas nem sempre você aplica a atenção para aplicar o zelo. E nem sempre você aplica o zelo e aplica a atenção. O que o senhor quer dizer com isso? Eu estou falando espiritual. Aqui a palavra nos recomenda que convém a nós atentar com mais zelo e atenção. Se nós já atentávamos, se nós já fazíamos, a recomendação é que a gente faça com mais zelo e atenção. Para quê, irmãos? Para que ele está chamando a atenção? Para a grande salvação. O que Hebreus está dizendo? Gente, atentem com mais zelo e apliquem maior atenção para a grande salvação, para a volta de Cristo, para aquele grande dia do Senhor. Seguindo, ele diz: as coisas que temos ouvido, atentem para as coisas que você tem ouvido acerca da palavra de Deus. Dê crédito a isso. Eu estava ministrando ontem em um culto, ali um culto de rua, e eu observava que ali perto, bem perto, tinha um bar, e as pessoas bebendo cerveja não estavam dando a mínima para a ministração da palavra e ainda circulavam pelo meio do culto, circulavam pelo meio do culto, como se ali fosse um evento insignificante, uma festa ou qualquer outro tipo de evento e não um lugar onde Deus estava sendo adorado. Meus amados, ouvir a palavra de Deus, dar atenção à palavra de Deus, é algo que nós precisamos fazer. A palavra ela está sendo pregada. Quando alguém está pregando a palavra, só por ser a palavra de Deus, ela é digna de todo respeito e de toda atenção, por ser palavra de Deus. Agora, vírgula, ele coloca. O autor coloca vírgula e diz para quê? Para quê? Quando a gente lê a palavra, é importante, meus amados, observar o texto, interpretar corretamente, prestar atenção para que a gente seja edificado. Para quê que nós precisamos dar mais atenção, ter mais zelo para as coisas que nós ouvimos? Ele diz, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Eita glória, é forte isso. É forte isso. Meus amados, prestem atenção. Em Tiago, no capítulo 1, o verso
21, a palavra de Deus vai dizer assim, é uma recomendação de Tiago para aqueles que atentam com zelo para aquilo que ouvem a palavra de Deus e se importam de não deixar escapar nada, de não deixar escapar a grande salvação. Você está entendendo? E o que ele diz? Ele diz, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Meus amados, atentar com zelo e atenção para aquilo que ouvimos implica em ser cumpridor da palavra. Aquele que não cumpre a palavra, o próprio Tiago diz, ele é um iludido. Quantas pessoas, meus amados, existem iludidas dentro dos templos ou fora dos templos? Mas eu me refiro dentro dos templos porque entende-se que essa pessoa que já recebeu a Cristo, ela conhece a palavra. Se ela conhece a palavra, ela deveria cumprir a palavra. Cumprir a palavra, meus amados, não significa alguém, eu já falei aqui, que constrói 50 templos, eu estou fazendo a obra de Deus, eu já construí 50 templos, já tenho 50 anos de vida missionária, de ministério, eu já ganhei 3.000 almas para Jesus, eu visitei mais de 6.000 famílias durante todo o meu ministério. Ele tem um relatório pronto, tudo pronto. Cumprir a palavra de Deus é quando a palavra diz, por exemplo, você está na igreja, você está num culto, e a palavra diz, se tu fores apresentar a tua oferta no altar, e tu te lembrares que lá na igreja, no banco, tem alguém sentado, teu irmão, que ele tem algo contra ti, olha a lógica, quem é que tem algo contra quem? Ele. Se te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no banco, vai e te reconcilia com teu irmão, depois vem, pega a tua oferta e agora apresenta. Isso é obra de Deus. Isso é obra espiritual. Alguém que tem a capacidade de perdoar o irmão. Mas às vezes acontece ao contrário. Ele me ofendeu. Ele tem que vir a mim. Eu não dou meu cotovelo a torcer, não é assim que o ditado diz? Se ele me ofendeu, ele que tem que vir aqui. O que foi que a palavra disse? Está escrito, se tu te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, não é você que tem contra ele. Em outra ocasião, Jesus falou e disse, se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai que está no céu também perdoará pecados. Mas se vocês não perdoarem, o vosso Pai que está nos céus não perdoará pecados. Eu só estou citando exemplo de obra de Deus, de obra espiritual. Do que adianta os 50 templos, as 3.000 almas, se alguém não sabe perdoar, é orgulhoso, não sabe compartilhar, é arrogante, mas já está há 50 anos como crente, mas não cumpre a palavra, está iludindo a si mesmo. Quer ver outro exemplo? Paulo, ele diz assim, eu gosto desse texto, suportai-vos em amor uns aos outros. Uau! Suportai-vos em amor
uns aos outros. Eu não gosto da irmã. Se ela pisar no círculo de oração ou perto de mim, eu me afasto. A palavra diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Quer ver uma mais difícil de ser aplicada? Foi quando Jesus ele disse assim: do que adianta vocês amarem só aqueles que estão perto? Por exemplo, só os irmãos da igreja, só a família. Amai os vossos inimigos. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Ser amigo de inimigo? Foi Jesus que disse. Eu ouvi, meus amados, um testemunho de um pastor que ele disse acerca de uma mulher que o delinquente ele assassinou o filho dela e ela foi até o presídio. Ele achava que era um familiar ou alguém conhecido e quando os policiais chamaram, tem alguém que quer falar com você, ele se depara com aquela mulher, com a mãe. E ele, impactado, por que a senhora está aqui? Eu matei o seu filho. Ela disse, eu estou aqui porque eu vim te entregar perdão. Eu estou aqui porque eu quero paz no meu coração. Eu te perdoo. E aquele rapaz começou a chorar. Eu fiz no impulso, eu não queria matar o seu filho. E os dois se conheciam. Quem tem essa capacidade de perdoar, meus amados, ele verdadeiramente teve um encontro com a graça. Esse sim, a gente pode dizer, ele não é religioso, ele conhece a Jesus. Mas vamos voltar aqui para o texto, eu só dei esse exemplo para você entender o que é obra espiritual de Deus. O que é, de fato, obra. Eu poderia citar vários exemplos. Versículo 2. Aliás, a gente ainda está no versículo 1, onde ele dispara, né? Para que a gente precisa ser mais zeloso, ou seja, aplicar zelosa atenção para as coisas que nós ouvimos da palavra de Deus. Para quê? Olha só, presta atenção. Para que em nenhum momento as deixemos escapar. Do que ele está falando? Escapar à salvação. Verso 2. Presta atenção, é forte isso. Porque a palavra dita pelos anjos foi inflexível, guarde essa palavra, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Eu vou ler o próximo versículo para a gente comentar. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, vou parar bem aqui, depois eu leio o próximo, a vírgula. Meus amados, a Bíblia diz, o versículo 2 e o versículo 3, ela faz aqui uma menção ao Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, o mensageiro de Deus eram os seus anjos, continuam sendo. Eram os seus anjos. Os anjos continuam sendo, porém, preste atenção o que diz Hebreus, capítulo 1. Deus, que de várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
por quem fez também os mundos. O que a palavra diz? Nos últimos dias, ou seja, desde que Jesus pisou na terra, Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, desde que ele começou a pregar a palavra, eu vou chegar lá, desde que ele foi sacrificado, sua última gota de sangue vertida, maltratado, morto, ressuscitado, subiu aos céus, está à destra de Deus no céu, no terceiro céu. Ainda Deus, esses se refere aos últimos dias, tá? Quais são os últimos dias, pastor? Desde Jesus, quando ele veio à terra, até o quê? O julgamento do trono branco, aonde pequenos e grandes, ricos e pobres vão ter que se apresentar em Apocalipse 21, aonde lá os mortos que estavam no mar, a Bíblia diz, e o mar deu os mortos que nele havia, a morte e o inferno, a Bíblia diz que o inferno deu os mortos que neles havia, ali acontece a ressurreição dos ímpios. Gente, inferno, Hades, Tártaro, lugar de tormento, atentem com a mais zelosa atenção às coisas que vocês têm ouvido. Tem gente que não está dando importância. Ontem lá no culto, até com som alto, perto da pregação da palavra, das pessoas que estavam adorando, as pessoas passavam para cá e para colar, eu ficava imaginando. Gente, uma certa vez, em um momento especial de conversa igual essa, os discípulos eles fizeram uma pergunta para Jesus. Presta atenção. A pergunta foi essa: Rabi, são muitos os que se salvam? Ou a gente pode aplicar de outra forma: Jesus, serão muitos os que serão salvos? Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Qual foi a resposta de Jesus nessa? Ele falou muito ou pouco? Ele falou que são muitos os que se salvam, ou ele falou são poucos os que se salvam? São poucos os que se salvam. Esforçai-vos. Exige esforço. Por isso que o autor está dizendo atentem com zelosa atenção. Ele coloca aqui, é advérbio, né? Essa palavra, advérbio não, é adjetivo essa palavra. Zelosa atenção, para que não aconteça nada que permita que isso tudo se escape das tuas mãos, de você, a grande salvação. Só que agora no versículo 2 e no versículo 3, meus amados, o que o autor está dizendo? Ele está dizendo que se a palavra dita pelos anjos, a mensagem transmitida pelos anjos, ela foi inflexível, ela não sofreu mudança. Tem gente criando igreja, adaptando o evangelho conforme o meu próprio estilo de vida, dizendo que Deus, ele não faz acepção, tá certo? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E é bem verdade isso. Ezequiel 18 está escrito. Ezequiel 18 está escrito. Ele não faz acepção nem do ímpio, nem do justo, sabia? Porque lá o texto diz: toda alma é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mais à frente, o texto vai dizer:
Presta atenção. Se o ímpio... Gente, só tem duas categorias de pessoas no mundo espiritual para Deus. Ou ele é ímpio, ou ele é justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado por Cristo, lavado e comprado no sangue do Cordeiro, aquele que recebeu a Jesus. Ele é chamado justo. É porque ele é perfeito? Não. É por causa do sangue de Cristo que o justificou. E o outro é ímpio. Quem é o ímpio? Quem não é justificado. Só tem duas categorias no mundo espiritual. Então não se ofenda com essa expressão que eu estou usando. Então, quando o texto se refere, se o ímpio deixar o seu mau caminho, deixar de praticar as suas obras de iniquidade e passar, presta atenção, passar a praticar a justiça, a obedecer os meus estatutos e os meus juízos, o próprio Deus está falando lá em Ezequiel 18, anote e vá ler, todo Ezequiel. O próprio Deus faz a pergunta, a alma dele morrerá? E o próprio Deus responde, não morrerá. No momento que ele se arrependeu e passou a praticar a obra de justiça, o próprio Deus, ele falando lá diz, de toda obra injusta, de toda obra iníqua, que o tal homem tenha praticado, não se fará memória. Do momento que ele se arrependeu, do momento que ele praticou a justiça e os juízos e os estatutos de Deus. Em outras palavras, do momento que a pessoa recebeu a Jesus, passou a cumprir a palavra, praticar a palavra, tudo que ele fez de mal, todo o histórico dele, todo, não se fará memória, é o que Deus está falando. O texto segue, meus amados, nessa vibe. Nossa, eu gosto dessa palavra vibe. Presta atenção. Eu não estou falando aqui de sistemas religiosos, eu estou falando de palavra de Deus. Porque quando você olha os sistemas religiosos, você vê muita gente enganada. E não se iluda não, também. Não se iluda junto com muitas pessoas. Porque tem pessoas que até têm um bom nome público na aparência. Faz muitas agendas no Brasil, no mundo inteiro. Mas eu sei, por exemplo, de relatos, eu sei de relatos de pessoas, não vou dizer para quem porque é antiético, de pessoas que quando está lá no seu quarto, manda fotos nudes para irmãs da igreja. Mas no púlpito ele é ousado, ele é cantor, ele é pregador e tal, não se iluda. Eu digo para tais pessoas, não se iluda, foi Tiago que falou, sejam cumpridores da palavra, não sejam meros ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então não sou eu que falou que essa pessoa é um iludido. Eu também posso ser um iludido. Você pode ser uma iludida ou um iludido se você não praticar a palavra. Então presta atenção para aquilo que eu vou dizer. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, o texto também diz, porém, se o justo, quem é o justo? Eu já expliquei. No Antigo Testamento, o justo era aquele que cumpria a lei mosaica. Esse era considerado justo. No Novo Testamento, depois de Jesus, quando Jesus morreu e ressuscitou, agora o justo é aquele que é lavado e comprado no sangue do Cordeiro, justificado pelo seu sangue. O que justifica o sangue do Cordeiro? A morte de cruz. Aleluia. Olha o que o texto diz. Se o justo se desviar do caminho da justiça e passar a praticar as obras do ímpio,
deixar de obedecer, de atentar para os meus juízos, para o meu estatuto e os meus juízos, o próprio Deus falando, e ele também faz a pergunta e responde: a alma do tal homem viverá? O próprio Deus diz: não, não viverá. Na transgressão que ele caiu, não se arrependeu, ele morre. É isso que o texto está dizendo, irmãos, quando diz toda alma é minha, a alma que pecar morrerá. Tem gente que pega esse texto para dizer que a alma do ímpio ela vai ser aniquilada no inferno, vai deixar de existir. É uma linda teologia, mas não é bíblica. O texto está falando sobre perecer. Quem perece e quem não perece. Você está entendendo? Quem é que perece? Aquele que não permanece fiel. Esse perece. O que não permanece fiel ou aquele que não quer dar crédito à palavra de Deus. Por isso que o autor vai dizer: atentai. E não é só para crente, é para todos. Atentai com zelosa atenção às coisas que temos ouvido, às palavras de Deus. Por quê? Para que em nenhum momento a deixemos escapar. Eu ainda estou no versículo 2, irmãos. Eu queria pregar hoje 2 horas de tempo só nesse texto, de 1 a 4. Só que o versículo 2, eu vou chamar a sua atenção, ele diz que a palavra pregada pelos anjos ela era inflexível. E se os anjos eles receberam uma justa retribuição pela desobediência e a transgressão que eles praticaram, olha para mim. Qual foi o primeiro anjo que desobedeceu e recebeu uma justa retribuição, peso da justiça de Deus, por querer ser igual a Deus? Qual foi? Lúcifer, né? A Bíblia não fala Lúcifer, tá? A Bíblia, esse anjo, ele era um querubim. Sabia que ele era um querubim? Os querubins, eles tinham a liberdade de voar sobre o trono de Deus, adorar a Deus. Quando a gente diz que o Lúcifer ele era o regente do coral, está bem aplicado. Por quê? Porque ele comandava o coral dos anjos para adorar a Deus sobre o trono. Ele via a face de Deus. Só que um momento ele deixou a iniquidade entrar no coração. Isso é um outro tema, tá? Se você perguntar como isso pôde acontecer se no céu não entra pecado. Calma. Uma coisa de cada vez. O que eu quero falar para você é sobre o peso da justiça de Deus, tá? Isso que eu estou falando. O peso da justiça de Deus sobre os anjos, o texto vai dizer que cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Agora eu quero chamar a atenção de você para o versículo 3. Como escaparemos nós? O que o texto está dizendo? Se para os anjos havia inflexibilidade, você pensa que Deus ele adequa a sua palavra para defender alguns interesses ou aquilo que você tenta justificar como princípios éticos e morais? Eu vou dar um exemplo. É um tema complexo e sério. Deus não rejeita o homossexual. Nunca rejeitou. Deixa eu ver se eu acho esse texto para você, que eu quero citar a Bíblia, porque não é o que eu digo, é o que a palavra diz. Meus amados, acho que está em Levítico 18. Mas se eu não citar, se eu não encontrar, está na Bíblia, o que eu vou citar. Meus amados, Deus ele nunca rejeitou o homossexual. Agora, Deus nunca também aceitou e vai aceitar
a relação de homem com homem ou de mulher com mulher, a relação coito, a relação sexual. Nunca vai. Por quê? A Bíblia diz que isso é abominação. Abominação aos olhos do Senhor. Capítulo 18, ele fala sobre as leis sobre relações imorais. Tudo que era prescrito, restrito e tal. E nesse mesmo texto fala sobre que Deus não aceita a relação de homem com homem, de mulher com mulher. Você vai ver em Romanos, por exemplo, capítulo, se não me falha a memória, 18, em vários textos da Bíblia, Deus não aceita. Se você trouxer o princípio de que mas Deus não faz acepção, Deus é amor, todo mundo merece ser feliz, é verdade, gente, todo mundo merece ser feliz. Só que não vá pensando você que Deus aceita que essa felicidade seja que um homem case com outro homem. Porque Deus não aceita. Isso é prática imoral, abominação aos olhos do Senhor. Então, se Deus não aceita, eu vou criar uma igreja, a igreja da acolhida dos homossexuais. Porque aqui todos precisam se sentir acolhidos. Ótimo, perfeito, é verdade. Mas não mude o discurso quando você fala de ética, de moral, quando você fala de acolhida, de amor. Não mude o discurso quando você for falar de princípio de Deus. E eu vou dar um exemplo claro, o que está fluindo na minha mente. Usar, se não me falha a memória, é usar. Quando Davi ele foi pegar a Arca da Aliança que estava na terra filisteia, ela tinha sido roubada. Então, quando Davi ele ascendeu ao trono, ele sentiu falta da presença do Senhor, que era representada pela arca. Sabe o que ele fez, irmãos? Olha a boa intenção. Ele comprou um boi novo, zerado. Ninguém tinha montado, não tinha sido usado para nada. Fez uma carroça nova e foi buscar a arca. Quando, diz a Bíblia, isso lá na eira ou no terreno de Obed-Edom, a Bíblia diz que, incrível isso, que o boi tropeçou. Vai estudar e vai tentar descobrir a capacidade de um boi. A capacidade de um boi. O boi dificilmente tropeça. Só que justamente na eira, porque Deus tinha um propósito lá, mas eu não quero entrar no mérito do propósito, o boi tropeçou. Aí Uzar, a arca ia caindo da carroça. Aí Uzar, ele com boa intenção foi segurar a arca para não cair no chão e se esborrachar toda. Morreu na mesma hora. Tem coisas que você lê na palavra que você diz, mas por que ele morreu? Porque havia um princípio, irmãos. Qual era o princípio? Ninguém tocava na Arca da Aliança a não ser a tribo de Levi. A Arca da Aliança não era para ser carregada em carroça e nem puxada por bois. A Arca da Aliança era para ser carregada nos ombros pelos levitas. Só eles podiam. O Santo dos Santos, meus amados, que era um lugar dentro do tabernáculo, ele só era visitado uma vez por ano pelo o sumo sacerdote. Sabe como é que o sumo sacerdote entrava lá? Ele entrava com uma corda amarrada na cintura e um sino, tipo aqueles que se pendura no boi ou no cabrito para ficar batendo. Por quê? Porque se ele entrasse em pecado, já não se escutava mais o barulho do sino. Então o que se restava? Puxar ele na corda.
Talvez você faça a pergunta hoje e você diga: será que Deus mudou? Deus não mudou, está aqui. Se a mensagem dele, a mensagem pela boca dos anjos foi inflexível, olha o que o texto diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi nos confirmada por aqueles que a ouviram, que ouviram. Mas você diz assim: mas algo mudou. Irmãos, você precisa entender. É o mesmo Deus. No Novo Testamento, aquele casal que vendeu a herdade, né? Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, eles venderam a propriedade deles ao invés de depositar aos pés dos apóstolos. Eles tramaram, vamos ficar com uma parte, porque naquela época aquilo que era vendido era colocado uma parte ao pé dos apóstolos também. O que eu quero dizer com isso? Pedro, né? Ele vai lá e diz assim: Ananias, se tu não vendesse, não seria teu. E vendendo e ficando com dinheiro também não seria teu. Por que que tu mentiu ao Espírito Santo? Hoje mesmo tu vai morrer. Morreu. No Novo Testamento, na igreja primitiva. Herodes, quando ele foi dar um discurso, a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, imediatamente ele foi comido de vermes. No Novo Testamento. O nosso Deus não mudou. E o que mudou, pastor? Romanos vai dizer, é lindo isso, eu acho lindo. Agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei, se referindo à lei mosaica, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reconcilia o homem com Deus e o justifica na sua presença. Jesus, hoje, depois da sua ressurreição, sabe qual é a função que ele exerce em nosso favor? Você sabe? João, ele vai dizer assim: filhinhos, não pequeis. Porque naquela época, meu irmão, a pessoa ela era julgada pelo cumprimento da lei, pela prática da lei. Então, o juízo de Deus é estabelecido, por exemplo, em Deuteronômio. Entendeu? Existem algumas leis morais, existem algumas leis que estão lá, que são normativas, existem algumas leis no Levítico que são permissivas, mas não é estabelecida porque Deus quis assim. Não, irmão. Muitas coisas já caducou. Por exemplo, em Levítico, se não me falha a memória 20, a palavra de Deus diz que se uma mulher e um homem for pego em flagrante de adultério, deveria se aplicar a condenação de apedrejamento em praça pública. Graças a Deus que não faz isso. Acho que não tinha nenhum ser humano na face da terra. Quantos pastores seriam apedrejados em praça pública que estão brincando com o evangelho? Pregam bonito a palavra, mas estão comprando Hilux com dízimo, daquilo que não é deles, é do Senhor. Estão deitando com a mulher, a esposa do outro, do círculo de oração e tal, uma orgia toda. Irmãos, isso é uma questão de testemunho. Vai ficar pior, tá? Não é um problema bíblico isso. Não é um problema de preceito de Deus. Deus não tem nada a ver com isso e nunca teve. É um problema de testemunho. A Bíblia diz que cada um vai se apresentar diante do Senhor e prestar conta da sua obra. Então não se preocupa, não. Eu vou prestar conta da minha obra, você da tua obra.
Só que não é só da obra, não. A Bíblia diz que abriram-se os livros, no plural, que são os livros da obra. Eu não sei quantos, a Bíblia não refere quantos, mas no plural devem ser muitos, porque para estar registrado tudo tem que ser muitos. Nós somos muitos. Só que a Bíblia diz, meus amados, que abriu o livro da vida, e aquele que não se encontrava no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou Guiena. Sabia que o lago de fogo é Guiena? Quando Jesus ele disse assim, que lá o fogo não se apagará. Tem gente pregando que o fogo vai se apagar. Contrário a Jesus, foi Jesus que disse que o fogo não se apagará e o verme nunca morre, foi Jesus que disse. E os judeus entenderam isso. Por que os judeus entenderam isso? Porque quando ele se referiu ao Guiena ou Guiena, para se referir ao lago de fogo e não ao Hades, que é o lugar onde as almas aguardam a condenação, quando eu era católico, eu entendia que tinha purgatório, inferno e tinha o céu. Ou seja, o que é o purgatório? Não é bíblico, tá? Não é bíblico. Não tem na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você vai achar em 1º ou 2ª Macabeus, eu tenho a Bíblia, mas é livro apócrifo. Por que livro apócrifo? Não tem contexto no canon com a doutrina de Cristo. Porque lá, por exemplo, o soldado ele morre em batalha, aí o capitão ele reúne os outros, está em Macabeus, o capítulo 8 por aí, e ele reúne para rezar pela alma dele para que ele entre no céu. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Quem morreu com Cristo aguarda a volta dele no paraíso, e quem morreu sem Cristo, infelizmente, como o Lázaro, aguarda no Hades, o lugar de tormento ou Sheol. Muitos dizem que esse termo se refere à sepultura. Quando Jesus falou de sepultura, ele falou de sepulcros caiados. Ele falou de sepultura com termo. Tá, até que pode mencionar algo, mas no Lucas, capítulo 16, se refere ao Sheol, né? O Sheol que no Antigo Testamento era entendido como um lugar no submundo. Por isso aquela parábola, Jesus ele vai dar um novo entendimento quando ele traz aquela parábola, e eu vou citar. Por quê? José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, os seus irmãos eles pegaram uma roupa, sujaram de sangue de animais para justificar para o pai, disseram, os animais comeu ele, pai. E o pai passa a chorar, e o pai ele diz assim, deseja minha alma descer ao Sheol para me ver o meu filho. Quem não entende, ele está pedindo para ir no inferno, porque a gente tem um entendimento que o inferno é embaixo, né? Lá no Antigo Testamento, o Sheol era o submundo, o lugar dos mortos, aonde a história, na verdade, de Lucas 16, Lázaro e o mendigo, Jesus fala disso claramente. Havia ali o seio de Abraão, e havia ali o Sheol, que era lugar de chamas. Quem disse que era lugar de chamas? O Lázaro que estava lá. Molha a ponta dos dedos, diz para ele molhar a ponta dos dedos e refrescar a minha língua. Foi o Lázaro que estava lá. E o que o pai Abraão diz? Quem está aqui, existe um abismo muito grande. Quem está aqui no seio de Abraão não pode passar para cá. Eu tenho uma notícia para você. Às vezes as pessoas não entendem. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele desceu ali no Sheol, pegou os seus que estavam no seio de Abraão e transportou para o terceiro céu. Agora o paraíso é no terceiro céu. Quando eu comecei a minha caminhada, eu perguntei para um jovem, eu já até disse isso aqui, sempre digo isso,
onde é o paraíso? Ele disse: o paraíso é um lugar intermediário entre a terra e o céu, um lugar onde a alma dos justos, aqueles que são lavados e comprados com o sangue do Cordeiro, ficam lá em estado de sonolência, e quando o nosso Senhor ressuscitar, eles irão subir. Assim, eu disse assim, essa ideia mesma da Igreja Católica, do purgatório, que é um lugar intermediário, onde, presta atenção, você pode ser católico, aí você, igual eu, você vai para a missa, aí depois você vai para o bar, vai para a festa, ou então até nos eventos da igreja tem festa, dançante, bebida e tal, e aí você morreu nessa condição com um pouquinho de pecado, não um pecado mortal, né? Só um pouquinho, né? Eu só bebi uma cervejinha, eu só praticava aqui um adultério uma vez por mês, Senhor, então não coloque isso na minha conta. E eu pedia perdão, mas aí depois eu fazia de novo, mas sabe como é que é, Senhor? A carne é fraca, aí eu me acostumei, mas eu vou para a igreja lá, eu leio no lecionário, lá eu participo de tudo, lá eu sou um crente, eu sou um cristão, mas quando saio, amiga, bora para a festa? Bora! Suponhamos que essa pessoa morra lá, o entendimento do purgatório nada mais é do que esse, de purgar pecado. Significa que a pessoa não cometeu um pecado mortal, a alma dela, depois que ela morre, vai para esse lugar, segundo esse entendimento, e fica lá, 100 anos, né? 1.000.000 de anos, fica lá um tempo, depende da gravidade, e depois do pecado purgado, ela tem entrada no céu. É por esse objetivo que se reza 7 dias o terço na casa, fazendo a novena, o terço de 7 dias, e depois a missa de 7º dia, para quem sabe Deus possa aceitar essa alma. Só que a Bíblia não diz isso. Amo, eu aprendi muito na Igreja Católica, eu sempre digo a minha fé, eu conheci Jesus na Igreja Católica, mas, meus irmãos, eu citei um exemplo aqui que até o outro lado entende errado, né? A alma não fica dormindo. Eles pegam Eclesiastes, o capítulo 9, para dizer que a alma fica dormindo. Gente, Eclesiastes capítulo 9, é verdade que quando a gente morre não há mais ódio, não há mais rancor. Se você tinha dívida, a dívida permanece, mas você não paga mais. Ou seja, quando morre, morreu, segue-se o juízo. Só que o texto lá está falando debaixo do sol. Deixa eu ver se eu encontro o texto. O texto está falando debaixo do sol. Não dá para pegar esse texto para dizer que a alma fica dormindo. Sabe por quê? Porque a alma que está lá debaixo do umbral, a alma dos mártires, elas falam. Elas estão dizendo assim, Jesus, isso lá no céu. Quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? Quem é que está falando ali, gente? Filipe, que teve a cabeça cortada por Herodes. Estevão, que foi apedrejado em praça pública. Isaías, né, que segundo a tradição, isso está em Hebreus também, eu encontrei em Hebreus, o capítulo 11, muitos profetas foram cerrados ao meio, está lá. Não diz quem, mas pela tradição, a gente entende que Isaías, ele foi cerrado ao meio. Que mais? Pela tradição também, a Bíblia não diz, mas a gente entende que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Enfim, ali estão os mártires. Os mártires, não os mártires da grande tribulação, porque o próprio Jesus, ele diz assim, tenham paciência. E a Bíblia diz que ele dá vestes brancas para eles. A gente percebe que essas almas falam, mas não estão plenas. Elas não estão completas. Por quê, irmãos? Qual é o grande objetivo da ressurreição? Que a gente receba corpos gloriosos, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5. Vocês não sabem que aquilo que é corruptível, ele ressurge incorruptível? Que a semente que é lançada na terra, ela morre e quando nasce uma nova coisa? Assim o corpo corruptível, ele é semeado, corpo mortal, para ressurgir corpo
glorioso, imortal. Nossa, fascinante isso, né? 1 Coríntios 15, tá? Leia lá. Então, quando Jesus dá roupa, ele diz assim: aguardem até que se juntem a vocês aqueles que virão da grande tribulação. E João viu esse cenário. Ele está vendo ali multidões de almas, a Bíblia diz de almas, não pessoas. Tem gente que pega e diz, não, aquilo eram pessoas. Não eram pessoas. O texto diz almas, não mude o que o texto diz, não mude. Não aplique exegese, hermenêutica para mudar. Eu nunca fiz teologia. Fui chamado de analfabeto ministerial por um certo pastor, com a minha credencial da CGADB e da Convenção Confradece na mesa dele, que foi a primeira coisa que eu apresentei para mim fazer a tentativa de abrir o meu coração, que eu abri o meu coração para ser acolhido e não fui aceito nem como membro. Vou lá na igreja porque eu não sirvo pastor, respeito, mas não sirvo. Admiro o homem de Deus. Tá? Isso não muda a minha admiração pelo homem espiritual que é. Mas pastor comete erro, né? Fez descer o meu ministério lá no chão. Porque curso de teologia é bom, e eu vou fazer, eu disse, eu vou fazer para me ter diploma. Para esfregar na cara de alguém? Não. Porque a Bíblia diz que nós não necessitamos que ninguém nos ensine, porque o próprio Espírito nos ensina. Não é a faculdade que nos ensina. Você quer entender a palavra? Antes de ler, diz assim, Espírito Santo me ensina esse texto. Meu irmão, você vai levantar dali um teólogo. Quando eu vou citar isso de novo. As pessoas elas me perguntam por que o senhor mudou de religião? Eu falo, eu nunca mudei de religião. O meu ministério não é sobre religião, é sobre revelação. E para encurtar a história, eu digo, Deus me deu a oportunidade de escrever um livro, Quando Tudo Se Perde, o chamado permanece, é fruto de promessa. Se você quiser saber detalhe, é só acessar o link da Wiclap, fazer o seu pedido que vai chegar na sua casa. E as pessoas que estão lendo esse livro estão, de fato, tendo a sua vida impactada, não pelo que eu digo, mas pela revelação do Espírito Santo. Ontem mesmo eu recebi um testemunho de um irmão que disse, pastor, eu acabei de ler um livro, eu bati até uma print, o livro é incrível, mudou a minha forma de pensar sobre Deus e sobre religião. Opa, graças a Deus. Versículo 5. Porque os vivos sabem que irão morrer. Claro. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Eu vou logo citar uma coisa aqui para você. Como Salomão era tão inteligente, tinha tanta sabedoria, mas ele não tinha revelação quando ele falou isso. Por quê, pastor? Isso é mais sábio que Salomão? Nunca na face da terra. A Bíblia diz que nunca ninguém vai ser mais sábio que Salomão. Mas ele não tinha o entendimento da revelação. Ele tinha o entendimento da sabedoria das coisas debaixo do sol. Como é que o senhor prova? Está aqui no texto. Ele diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer. Jesus falou assim, em verdade, eu vos digo que muitos dos que estão aqui não experimentarão a morte até aquele dia que o vosso Senhor venha. Paulo falou, os vivos ressuscitarão primeiro. Está lá em Tessalonicenses 4. Irmãos, eu vou falar para vocês a ordem, como vai acontecer isso. Ele está dizendo exatamente assim, não vivam como quem não tem esperança. Aqueles que já dormiram, eles estão lá. A palavra dormir não quer dizer que está com sono profundo e só vai acordar. Não, eles estão lá. Eles estão aguardando a ressurreição, entendeu? Agora sim, para ganhar corpos. Só que a forma que vai acontecer não é como vocês estão pensando. O que ele está dizendo? Os mortos em Cristo, aqui não acontece a ressurreição do ímpio. A ressurreição do ímpio acontece em Apocalipse 20, que diz assim, e a morte e o inferno, Hades, deram os mortos que neles havia. A ressurreição. Antes do milênio, quando João ele vê essa grande multidão de mártires, ele pergunta quem são? O anjo diz assim, são aqueles
que foram mortos pelo testemunho da palavra, só que o texto diz que foram degolados pelo testemunho da palavra e do Senhor Jesus, que não aceitaram as marcas nas mãos e na testa, ou seja, o sinal da besta. A Bíblia segue dizendo, estes mortos reviveram. Aconteceu ali uma ressurreição. A Bíblia segue dizendo, porém os outros mortos não reviveram. Aqueles que defendem a doutrina pós-tribulacionista, o que é a doutrina pós-tribulacionista? É o conceito de que a igreja passará pela grande tribulação e bem aqui acontece a ressurreição de todos. Ou seja, aquilo que Paulo está falando lá, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos, nós, os que estivermos aqui, que não morrerem. Tem gente que não vai morrer. Ai, quem dera que fosse eu. Que privilégio, os vivos, os que tivermos aqui na vinda do Senhor, ele se inclui porque ele tinha esperança. No tempo de Roma não era fácil não, gente. Parecia que Jesus já estava voltando, parecia que aquela tribulação já era a tribulação da volta. Só que ela ainda não aconteceu, por quê? Nunca houve e nunca haverá, vai haver só a última, pronto. O que eu quero dizer aqui? Duas coisas. Primeiro, quando Paulo ele diz, os vivos, nós os que tivermos aqui, olha aí, Salomão não tem entendimento da revelação quando ele diz que os vivos sabem que vão morrer. Só que os crentes sabem que vão morrer. Mas se estiverem vivos, naquele dia que o Senhor voltar, eles também sabem, nós sabemos que vamos subir com ele sem experimentar morte. Ele não tinha. Vamos seguir? Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Coisa alguma. Nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Também o seu amor, o seu ódio, a inveja pereceram, e também já não tem parte alguma para sempre em qualquer coisa do que se faz debaixo do sol. Quando você vai em um velório, o cara não está vendo nada. Quando você vai num velório, pode ficar o pior inimigo dele lá. Não tem ódio. É isso que o texto está dizendo, debaixo do sol. Debaixo do sol. Esse nada sabe não se aplica para dizer que a alma do crente, ela dorme. Senão Paulo ele não teria o desejo quando ele disse para os irmãos, eu desejo estar entre vós porque é satisfatório. Para quê? Para o crescimento da igreja. Mas a minha alma, ela está desejando ardentemente estar com o Senhor. Eu quero tanto estar com o Senhor, Paulo está dizendo, que eu não sei nem se eu quero ficar com vocês. Aí ele conclui, mas eu vou ficar com vocês, porque isso é satisfatório. Eu só estou... Isso traz satisfação para a igreja, ou seja, o crescimento da igreja. Eu estar aqui é proveitoso para a igreja. Eu morrer não é proveitoso para a igreja. Eu morrer, ele está dizendo, é proveitoso para mim, porque o viver para mim é lucro e o morrer é Cristo. Nossa, cara. Uau! Se Jesus dissesse hoje, Cláudio Nilson, 2 ofertas eu te faço. Qual é a primeira, Senhor? Eu te dou uma vida longa, tu terás prosperidade financeira, emocional, psicológica, conjugal, tu terás muito bens, tu pode compartilhar com muitas pessoas que não vai te faltar, tu vai ter uma vida longa e no final eu ainda te asseguro que tu não vai me perder nenhum da tua casa. Qual é a segunda, Senhor? A segunda é que hoje mesmo eu te levo comigo para o paraíso. Eu não ia nem titubear. Pode me levar, Senhor. É isso que eu quero. Pode agora. Eu sempre digo para o Senhor, só não me deixe morrer no banheiro, Senhor. Ontem me deu um negócio no coração, irmãos. Aí eu não falo para a mamãe, não falo. Ela vai ver agora que eu vou postar. Eu não vou tirar essa parte. Para ela não ficar preocupada, mas eu tenho um probleminha aqui ainda.
Eu ando, falo, mas eu tenho um probleminha. E aí me deu um negócio assim. Aí, será que é agora, Senhor? Aí eu logo digo assim: eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Salvador da minha vida, perdoa meus pecados. Quando eu entro no ônibus, eu faço isso, irmãos. E quando eu sinto uma dor, logo entrego a minha alma. Eu não sei o que vai acontecer, né? Eu posso estar com um pecadinho e eu não vou para o purgatório, né? E aí eu peço perdão, e aí, às vezes eu tô. Desculpa, irmãos, tô nu no banheiro, claro, né? Ninguém vai tomar banho de roupa. Aí lá eu tô dizendo: Jesus, só não me deixa morrer aqui no vaso. Não me deixa morrer aqui no banheiro, não quero que ninguém me veja pelado. Eu falo até pra mamãe: mamãe, pelo amor de Deus, se eu morrer no banheiro, vá logo me cobrir. Eu falo para meus irmãos: vá logo me cobrir. Não deixa ninguém me ver assim. A outra coisa, em casa eu fico sem camisa, na rua não. Em casa, quando eu vou dormir, também não me deixe ninguém me ver sem camisa. Eu digo, porque aqui é restrita, é espaço de casa, minha família. Enfim, então esse texto não se aplica, gente. Não se aplica. Se aplica debaixo do sol. Olha, uma coisa interessante, o versículo 3 que diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Uma coisa que eu não disse, irmãos, nós estamos no tempo da dispensação da graça. Para a gente entender por que Deus não fulmina um cara que sobe no púlpito em adultério, você pode perguntar assim: por que Deus fulminava o sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e era puxado por uma corda porque ninguém podia entrar? E ele era imediatamente fulminado, consumido naquela hora. Por quê? Porque a gente vê certos relatos que Deus parece assim que ele é implacável, ele está aplicando a justiça dele, gente. A justiça dele é baseada na palavra e na lei dele, no princípio dele. Não adianta você tentar mudar. Eu dei um exemplo de Uzá, que ele tentou, por boa intenção, segurar a arca. Morreu. Davi ficou zangado por isso. Zangado. Vocês não têm noção de quanto Davi ficou zangado. Mas a lei do Levítico estabelecia, ela estabelece todas as regras. Vá lá para a Arca da Aliança. Ela estabelece como ela deveria ser carregada, a forma, o lugar. Nossa, quem carregava a Arca da Aliança era a mesma coisa que carregasse a presença de Deus. A arca entrava no arraial, bastava a presença dela para fulminar 3.000, 50.000 soldados. Quando Deus queria, acontecia. O exército de Israel vencia porque a presença de Deus estava na frente. Chegou um momento que o próprio Deus, zangado com o povo, depois que o povo fez a estátua do animal, um bezerro, né? Bezerro de ouro. Faz um bezerro de ouro, nós vamos adorar. Quando Moisés desce, que Deus diz: desce, Moisés. Deus já sabia, né? E o povo estava lá adorando. O que tu tá fazendo, Arão? Tipo assim, tu é doido, cara, é? Eu vali um instante, ele passou 40 dias, né, na presença de Deus no cume. As nuvens, fogo de Deus ali, e tu faz isso, cara? Deus dá uma ordem, diz: os que me adoram, passem para cá. E os que querem adorar o bezerro, fiquem aí mesmo. Aí os caras foram ficar, os daqui, pega a espada. Morreram todo mundo. Eu não lembro, mas morreu mais de 3.000 homens e mulheres, parece. Mas morreu. É um Deus perverso? Não, irmãos. Você tem que entender os atributos de Deus de justiça e amor. O nosso Jesus, hoje ele é advogado. Não estranhe, não. Hoje você peca, eu não citei, mas o João ele diz assim: filhinhos, não pequeis. É a ordem, né? Mas se porventura pecar, sabei que temos um advogado no céu, a saber, Jesus Cristo, que perdoa pecados. Graças a Deus, Senhor, que nós temos ainda Jesus Cristo que perdoa pecados, porque se não fosse Ele, aí sim. E Ele também faz a intercessão. Você não imagina o quanto eu vou fulminar aquele obreiro. Ele tem agendas, ele vive de aparência, Eu vou fulminar, meu filho, não, hoje não passa, pai, não imagina, isso acontece, irmãos. Dá mais uma chance para o Roberto, pai. O senhor não lembra, pai, quando o senhor chamou ele era sincero, pai, só que agora
ele deixou a vaidade entrar no coração, só liga para cachê, para isso. Pai, dá uma chance. Lembra quando Moisés ele disse, nossa, eu estou deixando fluir, eu vou deixar aqui, não vou, mas eu vou concluir aqui. Lembra quando Moisés, meus amados, ele disse assim, quando Deus viu todo aquele cenário, Deus disse assim, olha, daqui eu não vou mais, Moisés. O quê, Senhor? Tu vai deixar o teu povo morrer no deserto para que as nações e o Egito diga que o Senhor tirou o teu povo de lá para matar no deserto? É isso mesmo que eu estou ouvindo? E Deus se cala. Ele já disse a palavra, eu não vou. Como Moisés viu que Deus não ia, Deus, pronto, me mata. Me mata. Se o Senhor quer matar esse povo, mata a mim, mas não mata o povo. Nossa, Deus acha isso tão bonito, que ele diz, eu não vou, mas eu vou mandar um anjo. Irmãos, um anjo. Se Deus ordenar ele que se levante contra o Brasil e ele só levantar as mãos, eu não sei se você lembra quando Davi fez o censo de Israel, não ordenado por Deus, porque lá em 1 Crônicas, capítulo 21, isso está em 2 Samuel, capítulo 24, mas lá em 1 Crônicas o texto explica, a Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou o coração de Davi para enumerar o povo. Lá em 2 Samuel não menciona isso aqui, só menciona que Davi enumerou o povo. Aí Deus não gosta disso. Davi diz assim, Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei, não me toma, Senhor, tipo assim, não faz nada comigo, Senhor, porque eu lembro o que o Senhor fez lá no passado, quando eu peguei a mulher do meu amigo e tal. Eu lembro que o Senhor tirou meu filho, eu lembro que aconteceu incesto dentro de casa, eu lembro que o meu filho se voltou contra mim, eu lembro, Senhor, pelo amor, eu já conheço a tua ira, ele está dizendo, não faz nada comigo. Sabe o que Deus faz? Ele diz assim, Gade, profeta, vai lá, leva para Davi 3 ofertas. 7 anos de fome sobre Israel, primeira oferta. E tu tem que escolher, Davi, tá? Deus manda te dizer que uma delas tu tem que escolher, tu não pode ficar sem escolher. Segunda, 3 meses sendo perseguido pelos teus inimigos e tu não prevalecerá nesses 3 meses. Eu acho que o coração de Davi já estava... Terceiro, 3 dias de peste sobre Israel, só 3 dias. Irmãos, a Bíblia diz que o coração de Davi tremeu e ele ficou angustiado sem saber o que fazer. O que você faria, irmão? Tem alguma coisa boa aí? Mas ele fez uma escolha. Ele disse assim, melhor cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Não quero cair não na mão dos meus inimigos 3 meses. 3 dias de peste. Sabe o que o texto diz? De manhã, a Bíblia, de manhã até a hora determinada que nem terminou o dia. A peste matou 70 mil israelitas. O versículo segue. Quando Deus diz, agora vai lá, anjo, levanta a tua mão. Está no texto. Levanta tuas mãos e agora Jerusalém toda vai para o beleléu. Quando o anjo vai assim, vou colocar aqui, vai levantando, a Bíblia diz que Deus se arrependeu e disse, baixa agora a tua mão. Ele fez a escolha certa, ele se colocou nas mãos de Deus porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele ainda acreditava que Deus ele se zangava, que ele descia a sua ira, a sua justiça, porque a ira de Deus, irmãos, ela era o peso das suas mãos e continua sendo. Você acha que muitas coisas que nos acontecem não é Deus permitindo?
Você acha que esses profetas que estão falando por aí, muitos eles falam sim em nome de Deus e outros não? Com certeza, porque tem falsos profetas. Mas a Bíblia diz: atente para o que você ouve. Zelosa atenção, atente. Irmãos, quando eu vejo essas coisas, eu até pego um caderno e anoto a data. E muitas coisas que eu ouvi, né, daquele pastor Ezequias já se cumpriu. Nós estamos vivendo o cenário disso. Muitas coisas que eu ouvi já se cumpriu. Por exemplo, sabe aquela irmã, eu admiro os vídeos dela, mas infelizmente Deus levou ela. Eu lembro quando ela postou uma visão que ela foi no céu, lá o anjo levou ela num quarto e disse que esse quarto era dela. Olha, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, eis que na casa do meu pai tem muitas pousadas ou moradas. Eu fico às vezes imaginando, será que no quarto tem um céu, um quarto para mim? Pousadas, tem textos que diz pousada ou moradas. Quando o texto diz morada, moradia. É a minha cabeça às vezes, sabe? Eu vou terminar, Jesus, eu preciso terminar. Mas está gostoso. Só mais 10 minutos, irmãos, está com 1 hora e 22 minutos. Só mais 8, para não passar de 1h30, tá? Eu prometo. Eu desligo na hora. Meus amados, esses dias agora, quando eu vi a postagem dessa irmã morreu, e ela, alguns desses caras que pegam o vídeo para poder dizer: irmãos, vocês ouviram essa profecia? Morreu. Nossa, bate direitinho. Bate direitinho. Algumas profecias que eu ouvi, irmãos, tem pastores que vão morrer no púlpito. Olha o quanto que eu já vi. Pastor tal estava pregando, morreu. Aqui na minha cidade morreu uma irmã, lá numa localidade chamada Mariquita, na Assembleia de Deus. Ela estava louvando, irmãos. De repente, não significa, irmãos, que essas pessoas estão morrendo em pecado, não. Os sacerdotes morriam lá dentro em pecado. Não significa, às vezes, Deus está colhendo, porque eu já ouvi profecias de que Deus está colhendo. Porque tem gente que não vai suportar. Tem crentes que não vai suportar. Meus irmãos, eita Jesus. Irmãos, eu poderia seguir, mas vamos ficar por aqui.